Fala, Tanaka, e hoje o japonês vai contar para vocês sobre essa crise que a gente está vivendo exatamente nesse momento, que é a crise do Credit Suisse, que é o maior banco da Suíça, que está sendo inclusive chamado de novo Lehman Brothers. Mas será que o Credit Suisse vai quebrar, Japão? E as ações? Será que as ações do Credit Suisse estão baratas? E outro ponto muito importante que a gente vai discutir, que eu acho que é o que mais interessa para você, é de fato, será que os fundos imobiliários administrados pelo Credit vão quebrar, Japão? Tem algum perigo com meus fundos imobiliários, meu céu da terra? Sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que fala sobre bancos nascendo, bancos morrendo e um banco que não vai quebrar nunca, que é o banco do Carlos Alberto na Praça é Nossa. Brasil, esse assunto é totalmente triste, o Japão nem gostaria de estar fazendo ele, mas muita gente veio me perguntar lá no Instagram sobre o que está acontecendo com o Credit Suisse, Japão, o que está acontecendo com as ações do Credit Suisse, saíram de 10 dólares para menos de 4 recentemente e também já acumula alguns trimestres de prejuízo consecutivos. E aí muita gente veio questionar sobre dois assuntos, sobre as ações, né, o que está acontecendo, está barato agora para investir, e sobre os fundos imobiliários. E principalmente eles são muito relevantes aqui no Brasil, os fundos do Credit Suisse Hedging Grifo. Mas antes de seguir, entender tudo que está acontecendo com o Credit Suisse, com as ações do Credit Suisse, os fundos imobiliários do Credit Suisse, já se inscreve no canal japonês, deixa um comentário gostosinho, aquele like marotão e toca aqui, ó, flauta, caracatiga, para toda vez japonês soltar um vídeo, você aí do outro lado seja notificado e saia à frente, né? Porque no mercado a informação é preciosa e o Japão sempre corre aqui para trazer para vocês. Esse, inclusive, era um tema que eu nem ia falar nada, mas aí muita gente perguntou, e como o japonês está do lado de cá também, para quem não sabe, o japonês também tem um escritório de investimentos e lá a gente atende clientes acima de 40 mil reais. Então, se você precisar de ajuda, tem um linkzinho aqui escrito Quer Ajuda com os Investimentos, aí minha equipe liga para vocês. Se você do outro lado não foi chamado ainda, me chama lá no Instagram, porque tem muita gente para os meninos ligarem. A semana, inclusive, a gente trocou uma ideia com uma cliente, estava triste, Japão, que fazia tempo que ela tinha se inscrito ali, ninguém tinha ligado para ela, mas justamente por conta da demanda, graças a Deus. Então, se você precisar de ajuda aí, me chama lá no Instagram que a gente troca uma ideia e eu te passo na frente da fila. E a gente está lá, orcando, trabalhando, apertando o parafuso lá no Japão, quando em 2008 aconteceu o crash de 2008, a verdadeira crise financeira dos Estados Unidos, com a quebra do Lehman Brothers, intervenção do Banco Central dos Estados Unidos em vários outros bancos para não deixá-los quebrar e abalar mais ainda o sistema financeiro. O japonês, eu estava lá no Japão apertando meus parafusos quando em dezembro começou a demissão em massa dos brasileiros. Eu fui demitido só em abril, consegui postergar um pouquinho mais minha estadia na fábrica, fui o último brasileiro a ser demitido de lá, porque o japonês é frauseante, né? Não importa se apertando parafuso, fazendo vídeo no YouTube, fazendo qualquer coisa, o Japão trabalha feito uma vaca doida. Aí, Brasil, nessa época eu nem tinha me ligado do bagulho, né? Porque eu tava sendo demitido no Japão, os brasileiros tudo lascado, sendo que o culpado foi um banco nos Estados Unidos, que fizeram merda lá, Brasil. E aí, nessa época também, foi que o Michael Burry foi consagrado o bilionário, o visionário, mas ninguém sabe que ele quase quebrou, porque ele estava trabalhando alavancado, estava trabalhando vendido e aí conseguiu por mais um pouquinho só ele ia quebrar, mas deu tempo dele ficar bilionário e ser o novo aí guru do mercado, né? E além disso tudo, nessa época também se criou um conceito chamado Too Big to Fail, que são instituições grandes demais para quebrar. Inclusive, sobre esses dois temas, tem vídeos, tem filmes feitos para vocês entenderem mais sobre o assunto. Eu vou deixar lá na página do Investir e Coçar no Facebook para que vocês consigam assistir também e entender muito melhor sobre esse assunto e o que a gente viveu e comparar se está muito parecido com o que a gente está vivendo agora. E aí, Brasil, esse conceito de Big to Fail, como falei para vocês, é um conceito, são instituições grandes demais para quebrar e se quebrar da merda. Então a SEC está lá o dia inteiro, o Federal Reserve está lá bonitinho o dia inteiro, olhando minuto a minuto como está a saúde financeira dessas empresas, como a AIG e a Prudential, por exemplo, que apesar de não serem bancos, são instituições financeiras que se quebrar dá uma verdadeira desgraceira. Então eles fazem esse trabalho. E aí depois eu vou falar um pouquinho para vocês desse conceito do Credit Suisse, onde se aplica. Mas isso eu contei tudo para a gente contextualizar o momento que a gente está vendo. E o Credit Suisse, obviamente, está passando por um momento bastante similar, mas bastante distinto ao mesmo tempo. Naquela época, a crise foi interna, mais externa. Foram esses dois fatores que, xablau, colidiram e fizeram ali
o Lehman Brothers ir à falência. E aí, Brasil, do Credit Suisse é mais uma questão interna somente, muito embora a parte externa não está ajudando, mas não tem nada de sistêmico no caso, como foi ali em 2008 com os bancos americanos. O Credit Suisse tem uma fama não muito boa no mercado financeiro, sempre está envolvido em alguns escândalos e o mais recente, o mais chocante, seu no ano passado com o Archegos, que não é um fundo, era um family office. Por isso, nos Estados Unidos, o pessoal está até tentando mudar a regulamentação a partir desse movimento, porque os family offices não necessariamente são muito vistos ali, são muito vigiados, porque são amigos e família. Mas nessa proporção que o Archegos do Bill Young fez, Brasil, lascou e fez Wall Street toda sangrar. E o que ele fez para quebrar foi o que todo mundo faz, a receita previsível, trabalhar muito alavancado, Brasil. E ele comprou empresas como Discovery, como Viacom, e essa lascou tudo, a Baidu e a GSX, algumas operações que ele já estava bastante alavancado. Mas foi a Viacom que derreteu e fez com que os bancos não conseguissem mais segurar a posição dele e começassem a encerrar todas as posições desse family office, levando o family office à quebradeira, e as ações de todos os bancos foram junto, Brasil, Nomura e principalmente o Credit Suisse. Os dois lascaram de vez por conta desse coreano safado. Nessa época, o pessoal começou ali a dar uma sondada nesse movimento, que os bancos estavam, fazendo vista grossa pro bagulho, não estavam vendo direito novamente o histórico da pessoa que trabalhava tanto alavancado, porque esse Bill aqui, que não é o do Bora Bill, mas é o Bill, ele já tinha sido banido, que ele era gestor do Tiger Asia, um outro fundo que foi banido lá atrás, em 2012. Depois de passar tudo isso, o banco não apresentou tão bons resultados assim, e aí surgiu o boato, assim como aconteceu com o Irbizinha, que é mais recente para vocês aí lembrarem, que o banco precisaria fazer uma nova oferta de ações. E aí foi a derrocada das ações, Brasil. Aí gera esse efeito manada, gerou-se esse efeito manada, e todo mundo começou a vender as posições do Credit Suisse também, e as ações saíram de 10 para menos de 4 dólares, como eu havia falado lá no começo para vocês. E ao contrário das ações que só caíram, o CDS, que é uma espécie de seguro anti-calote da quebra dos bancos, subiram muito, valores vistos em 2008 e na crise de 2020. O negócio azedou de vez. E esse CDS, Michael Burry, provendido lá atrás, fez com que ele ficasse boizão. Depois que as ações derreteram e o CDS subiram muito, o CEO veio a palco e escreveu um memorando falando que espera que o mercado não confunda o preço do ativo, as ações derretendo, com a saúde financeira do banco, que tem muita liquidez sim. Lembra que eu falei dessa questão do too big to fail? Lá em 2021, alguns bancos passaram por uma espécie de uma análise, uma consultoria, e viu-se alguns bancos que ainda estão topzera, e dentro deles estão sim o Credit Suisse e o UBS, são dois bancos gigantescos lá da Suíça. Em seguida, o banco também recomprou 3 bilhões em dívidas, Brasil. Isso sinalizou muito para o mercado ficou feliz e as ações voltaram a subir e o CDS voltou a cair. E agora está numa mistura de espera do que vai acontecer daqui para frente. A compra é meio enganosa, Brasil, porque dá esse alívio momentâneo para o mercado, falando, mano, vem com o pai que o pai tem dinheiro para poder bancar a bagaceira toda. Porém, Brasil, são 160 bilhões em dívidas iguais a essa que ele recomprou. Então é quase só meio que mostrando, fala, mano, agora o bagulho tá bom, nós tem dinheiro para comprar. Mas ainda paira assim a questão de que se o Credit Suisse vai precisar ou não dessa nova oferta de ações, e pelo preço muito baixo das ações causaria uma diluição muito grande nos acionistas, como aconteceu no caso da Irbizinha. Tem uma questão bastante interessante que agora, dia 27, o CEO já tinha prometido um plano de ação bem bonito, vai fazer uma teleconferência para todo mundo, e é muito legal vocês aí também ficarem ligados nesse movimento, que não afeta, se caso acontecer o pior, o Credit Suisse não afeta somente o Credit, as ações de fato derretem. E nesse conceito de big to fail também, que ele é grande demais para quebrar, já teve até boatos de que talvez o Banco Nacional da Suíça faça uma fusão e absorva inclusive o Credit, mas nada de concreto ainda. E o CEO vai vir a público também no dia 27 agora a informar um plano de ação novo, vai comunicar ao mercado que eles estão fazendo, já desalavancaram bastante as operações o tanto quanto conseguiam, e já estão tentando vender alguns ativos da empresa, e a Pinco já está de olho para poder comprar, e também talvez vão desfazer de todas as unidades Wealth aqui da América Latina. E olha que incrível isso aí, Brasil.
O único país que eles não vão cancelar ainda vai ser o Brasil, que tem a parte wealth dos boyzão muito bem estruturada. Para quem não sabe, eu também não sabia antes de entrar no mercado financeiro, a parte do Credit Suisse é muito, mas muito significativa. Então, se você está numa roda de boyzão, você fala que tem conta no Credit, os caras falam, eita, caralho, maluco é bravo mesmo. Então, o pessoal, os boy mesmo, obviamente que isso tem mudado muito e isso é um dos fatores que o Credit tem perdido bastante rentabilidade, porque mudou o serviço, como o meu escritório veio e está tomando muita gente do Credit, de alguns bancos mais privates, porque a gente também tem a mesma qualidade de atendimento, muito mais barato e com acesso a melhores produtos. Então, a gente está conseguindo abocanhar um pouquinho desse mercado. Mas o Credit, como eu falei para vocês, dentro da roda dos boyzão, ele é muito bem conceituado e toda vez que alguém fala que tem conta lá, o pessoal fala, isso é bravo, o maluco é bravo. Muita gente veio perguntar, e as ações, Japão? As ações estão baratas mesmo, Japão? Como é que tá essa parada das ações? Porque esse falou que saiu de 10 para 4, tá barato o bagulho? E de fato as ações estão baratas. O preço sobre lucro está mais ou menos 0,2 e a média histórica é 1,5 do setor todo, setor bancário. Além disso, também o Credit Suisse descolou do índice dos bancos e do S&P também. Então, basicamente, ele ainda continua barato, foi o banco que menos andou nessa caminhada. E além das ações do Credit, que estão muito baratas, tem um outro banco também famosíssimo que está muito barato também, que é o Deutsche Bank, que vive mais ou menos a mesma situação ali de tensão sobre a confiabilidade e sobre a sua lucratividade para os próximos trimestres/anos. Primeiro, vocês têm que ter muito juízo, tá bom? Não é porque ela está barata em relação ao cenário todo e ao histórico todo que é uma boa ação para se comprar. Tem que, de fato, analisar a ação e observar também se ela vai desenrolar esse movimento que está acontecendo. Que vocês viram o DIRBzinho aí, estava 40, 12, 8, 6... Aí o Verbai se chablau, a ação está quase R$1 agora, chamou o follow-on, está quase R$1 de novo. O bagulho é tenso, Brasil. O momento dessas ações mais foguentinhas, tem que estudar primeiro o percentual que você vai alocar nela e o momento, depois ficar de olho, ficar atento ali no bagulho, para que de fato você consiga realizar ganhos e evitar perdas, que de repente é o principal nesses momentos. Mas o que eu estava falando para vocês, se a gente observar é o seguinte, Brasil, Europa, tá tenso o bagulho, da guerra tá tenso, tá chegando o inverno, Putin tá toda hora ali, vai, não vai, corta, libera, pessoal ativando usina de carvão, o negócio tá tenso demais. Então o custo de energia tá muito alto. Quando o custo de energia tá muito alto, o pessoal deixa de consumir porque eles sabem que tem que pagar uma conta de energia maior. Então eles deixam de comprar coisa supérflua, o consumo diminui. Isso diminui também a inflação. Porém, diminuindo a inflação, diminui a atividade econômica, as empresas deixam de produzir também, porque elas têm que repassar o custo da energia e aí o custo do produto fica cada vez mais alto e a população consome menos ainda, a indústria faz menos, aí aumenta muito a demanda e tem baixíssima oferta. A inflação pode explodir de novo a qualquer momento. Então a situação da Europa está de fato muito tensa. E aí também tem toda a questão da guerra, né? O Putin está avançando, agora a Ucrânia está avançando bastante grande. Não sei se vocês viram aí, teve um vídeo da explosão de uma ponte que teve lá na Crimeia e a situação está azedo. Então a Ucrânia está reprimindo aqui o Putin e a tensão agora aumenta do lado de cá também. Porque antigamente o pessoal falava, putz, e se o Putin ganhar a guerra, o que vai acontecer? Agora já se especula, e se o Putin perder a guerra, o que ele vai fazer? É igual rato acuado. Quando o bicho está acuado, ele ataca, né? Se o Putin se vê cada vez mais acuado, ele vai apertar lá um botãozinho vermelho e aí pode ter sim uma guerra nuclear bastante próxima aí, infelizmente, da Europa. E a Suíça fica muito pertinho, né? Por esses fatores, tanto o momento atual do Credit como o momento atual do mundo é bastante tenso, sim. Então, muito a juízo caso você queira alocar um dinheiro lá. E aí, a segunda questão que o pessoal tem perguntado muito, não consigo nem responder metade do que perguntaram, Brasil. E os fundos imobiliários? Mas vou responder, tá bom? Só mandar uma mensagem no @DenisMiabara que eu sempre respondo. Aí, naquele sou o Japão mesmo que responde. Brasil, e os fundos imobiliários, Brasil? O que vai acontecer? Todo mundo está perguntando. E aí, Tanaka, o que vai acontecer com meus fundos? A gente tem vários fundos na Bolsa de Valores do Credit. Quais são? HGLG11, HGRE11 e HGRU11. Vou disponibilizar também essa planilha aqui de fundos imobiliários para vocês baixarem
e poderem ajudar vocês nas escolhas dos fundos imobiliários. Aí você consegue enxergar todos os fundos que são do Credit Suisse. Muito legal da EQI, que tem vários fundos, inclusive fundos normais, fundo imobiliário também, que o Héctor Marchetti, que é o nosso CEO da Asset, muito topzera, inclusive segue ele lá já, só informações topzera, ele veio ali da Reding Grifo lá atrás, trabalhou com o Stuberger, e é justamente esses fundos aqui todos que são da Reding Grifo, Credit Suisse Brasil. Depois, se o Credit Suisse comprou, virou Credit Suisse Reding Grifo. E alguns fundos, como HGLG, que é Reding Grifo, logística, bonitinho, eles mantiveram o nome. Isso é bastante legal. Então, porra, quer investir com nós? Tem muita gente gabaritada lá para te ajudar. O que vai acontecer com os fundos imobiliários? Japão tem perigo? Será? Será que os imóveis são ali do Credit Suisse Brasil? E não são. Inclusive, a gestora soltou um fato relevante explicando justamente isso, essa estrutura que é lei, é regulamento bonitinho que não pode ser da administradora os imóveis. Então vou mostrar para vocês na tela agora. O gestor começa falando aqui dos fundos, né, que são 8 no total que eles têm aqui na bolsa, e sobre os questionamentos que vieram, inclusive trazer uma certa volatilidade para as cotas dos ativos nos últimos dias. Aí ele fala aqui sobre o grupo, né, primeiro grupo, ele fala aqui, ó, o grupo Credit Suisse tem uma posição de liquidez com o índice de cobertura de liquidez, na sigla em inglês LCR, de 191% de ativos líquidos e alta qualidade, na sigla de inglês OLA, e de 235 bilhões de francos suíços no fim do segundo trimestre de 2022. Então ele acalma, fala que tem um índice de liquidez bastante topzera, e depois tem falar assim, ó, é capacidade absoluta total de perda, e a capacidade de absorção total de perdas, e aí do grupo é de 96,9 bilhões de francos suíços no segundo trimestre. Então está acalmando todo mundo, que tem bastante fôlego ainda. O banco patrimonial é diversificado, tem ativos com liquidez que representam cerca de 1/3 de seus ativos totais também no segundo trimestre. Agora, essa parte aqui que é bastante legal, ó, que ele mandou bem, porque independente do que ele falar, na verdade isso que é lei, Brasil, ó, os FIIs são administrados e geridos pela Credit Suisse and Reding Grifo. Como falei para vocês, tem administração e gestão, os dois são do Credi nesse caso, que é controlada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse do Brasil, tá bom? Que eles têm também segregações de unidades. Depois tem instituições sujeitas à observância e regulamentação local. Aí, conforme a exigência regulatória, artigo 7º da Lei 8.680/93, transcrito abaixo, que ele vai passar bonitinho agora, os bens de direito dos FIIs são segregados e independentes. Então tem total independência, você pode ficar suave na nave. E aqui, ó, ele está falando no artigo 7º, os bens de direitos integrantes do patrimônio do fundo imobiliário, em especial bens mantidos sobre propriedade fiduciária da instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o patrimônio desta. Então ele não se comunica com o patrimônio do Credit Suisse, ele é um patrimônio do fundo, exclusivo do fundo. Observadas quanto às tais bens de direitos, seguintes restrições: não integrem o ativo da administradora, não respondem direto ou indiretamente qualquer obrigação da instituição administradora. Então, se der merda, tá livre total. Não compõem a lista de bens e direitos da administradora para efeitos de liquidação judicial ou extrajudicial, mais um vral. Não possam ser dados em garantia de débito operação da instituição financeira e não sejam passíveis de execução por qualquer credores, por mais privilegiados que possam ser. E sexto, não possam ser constituídos por qualquer ônus mais sobre os imóveis, tá vendo? Então tá livre, suave, bonitinho. É muito comum, nesse exemplo, o pessoal está com condomínio de prédio. Então se tem o prédiozão, seu prédio lá, FLAU, tá no seu nome. Se der uma merda no prédio, na administração do condomínio, o pessoal vai lá, faz uma assembleia e troca. Na verdade, aí se der merda de novo, troca. Então qual é a merda que pode dar? É vir alguma outra gestora, que acredito muito que isso aconteça, se der merda, mas é só chamar a assembleia e trocar novamente. Aí o que pode acontecer de ruim, como aconteceu com o Credit Suisse Master Liquidez Diária, Brasil. Teve um resgate gigantesco. E aí, com esse efeito manada, as pessoas podem ir lá e vender porque tem medo, na verdade. Ainda mais nós, brasileiros, tem cicatriz, meu Deus do céu, da terra. A pessoa está com muito medo. Inclusive, mês passado, a poupança foi o que mais teve ativos retirados, um movimento que nunca se viu antes na história desse país. Então, o bagulho ainda é bem tenso, é bem delicado ainda o momento, porque o pessoal se assusta e sai vendendo as cotas, ainda mais de fundo imobiliário. E apesar dos fundos serem bastante grandes, os fundos imobiliários ainda são bastante ilíquidos, justamente porque a maioria de quem investe em fundo imobiliário são pessoas físicas. Estão lá no meu escritório, quando tem que mandar ordem de 100 mil reais, por exemplo, os meus clientes são boyzão, a gente coloca um pouquinho em fundo imobiliário, tá gragativo, a gente tem que mandar uma ordem de 2 em 2, Brasil, para não mexer no preço da cota e ele não comprar mais caro ou não vender mais barato. Porque você mete 100 pau de uma vez, a ação faz assim, ó, flau!
e aí ele vai vendendo mais barato para ele mesmo, que não faz sentido nenhum. Então a gente faz todo esse gerenciamento bonitinho do lado de lá. Então tenham muita calma, os fundos imobiliários estão salvos. Graças a Deus a regulamentação é bastante legal dos fundos imobiliários, então fiquem tranquilos, não saia vendendo feito umas vaca doida que são totalmente segregados. Se der uma desgraceira também, eles podem ir lá e vender unidades do Brasil e aí obviamente alguém vem e troca ali a administração e fica suave. Resumindo tudo, como falei para vocês, não deve ser um novo Lehman Brothers, que hoje é uma questão muito mais interna do que externa. A gestão está correndo atrás e fazendo ali desinvestimentos ou vendendo algumas outras coisas que ele acham relevante. E aí tem dia 27 agora esse comunicado do CEO, que é bastante legal você acompanhar, muito embora não seja o Lehman Brothers, se der uma coisinha você já pode estar ali ligeiro, de repente tentar capturar um ganho ou evitar de perder dinheiro nesse movimento também. Da parte das ações, tão baratas, mas nem toda ação barata é barata, se é que vocês me entendem. Veja o que aconteceu com o IRBzinha, por exemplo. Então vocês têm que tomar muito cuidado na hora de alocar esse dinheiro novo. E o que eu falei para vocês, o percentual da carteira que vocês alocam, já que a gente está 3 anos aí se lascando com a bolsa. E aí também dos fundos imobiliários por últimos, como vocês viram, acho que é o mais tranquilo de todos. Estão totalmente segregados, já estão há 19 anos aqui no Brasil e está tudo perene, suave. Só pode acontecer sim essa volatilidade do povo se assustar e sair vendendo esses fundos. Acredito eu que não vai acontecer, mas como a gente sabe, nosso mercado é muito novo ainda e a gente tem muita cicatriz da parte do mercado financeiro. Então tomem cuidado também aí do outro lado. Você do outro lado tem ações do Credit Suisse, vocês investem nos fundos imobiliários, estão com medo? Comenta aqui que a comunidade está na Kense, é muito legal a gente trocar essa ideia e interagir. O japonês quase sempre responde os comentários, principalmente no começo. É isso aí, criançada. Beijinho, Freak Challenge de vocês, o Medellín, minha barra, investir coçadas, a começar.